ZYT 510, 93,9 MHz. Rádio Clube FM, Brasília de Minas. Olá, bom dia, tô chegando, sou Fernando Almeida, vamos juntos com o programa Sala de Entrevista até às 11. Aqui na sua Clube. Brasília de Minas. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. É sempre um prazer estar juntinho com você nas manhãs de segunda-feira. Hoje estou aqui novamente com mais um programa especial. Você que nos ouve aí nos carros, pelas ruas da cidade, pelas ruas de outras cidades também, em que a rádio tem cobertura. Você na sua casa, no seu trabalho, pela sintonia 93 FM. E você pelo Brasil e o mundo, pelo clube93fm.com.br, também pelo aplicativo Clube. Muito obrigado pela sua audiência. Milhares de pessoas nos acompanhando nesta manhã. É um prazer, como eu já disse, estar com você nesta manhã de segunda-feira e estar aqui com o Lázaro de Souza. Lázaro, é um prazer te receber aqui nos estúdios da Rádio Clube FM. Lázaro de Souza é administrador. Hoje nós vamos falar sobre administração e crise, né, Lázaro? Bom dia, seja bem-vindo, Lázaro. Bom dia, Fernando. Obrigado pelo convite. Obrigado a você por ter aceitado o nosso convite. Você veio hoje para um tema que está aí em evidência, um tema que está sendo bastante discutido, que é a questão de administrar bem, mas administrar bem em tempos de crise, né, Lázaro? Para a gente começar já o nosso sala de entrevista dessa segunda, Lázaro, eu queria que você explanasse para mim, para os nossos ouvintes aí, o que é a administração. Em primeiro lugar, bom dia a todos, Brasília de Minas, cidades vizinhas que têm alcance do sinal da Rádio Clube. Administrar é uma ciência fundamental para o ser humano. É a área de estudo que preocupa com o planejamento, com a organização, com a direção e controle das atividades. Ou seja, nós vamos pegar dinheiro, pessoas, recursos tecnológicos, localizações e vamos gerir da melhor maneira possível, de modo a gerar uma organização lucrativa e que gere progresso para a comunidade na qual ela está inserida. Agora, Lázaro, como gerir esses recursos que você falou? O gestor de uma empresa, ele precisa gerir todos os instrumentos que ele tem para a empresa andar bem, né? Como gerir principalmente os recursos financeiros e os recursos humanos também, de uma forma eficiente, para uma boa gestão financeira da empresa? Gerir os recursos financeiros tem que ter preocupação com alguns aspectos. Primeiramente, fluxo de caixa. Será se a empresa, para funcionar, ela está tendo dinheiro no seu caixa para custear o básico do funcionamento? Outra coisa, será se a empresa está planejando o longo prazo da área financeira? Ela fez um empréstimo no Banco do Nordeste, na Caixa Econômica Federal. Será se esse empréstimo vai conseguir ser pago pela própria empresa? Porque às vezes o empresário pega um valor em uma instituição financeira e por falta de planejamento, antes de terminar de gastar o dinheiro, está endividado, não pode pagar a parcela. Às vezes o produto teve um giro de estoque ruim e não se contabilizou em dinheiro. Então, o administrador tem que ter essa visão de gerir com eficácia o valor monetário, o recurso financeiro. Afinal, o dinheiro é o oxigênio da empresa. A razão maior do funcionamento é o recurso que vai tocar o seu funcionamento em diversos setores. Nós estamos falando aí da gestão de empresas, né, Lázaro? Mas tem muitas... Sim, Fernando. E quanto às pessoas, só concluindo, as pessoas têm que ser bem treinadas, capacitadas e motivadas. Porque o bom funcionário, o funcionário bem ambientado da empresa e que atende às orientações dos seus superiores, produz bem, gera lucro, não gera dor de cabeça para o diretor ou para o gerente da empresa. A gente está falando aí sobre gestão de empresas, né? Muitos ouvintes que nos acompanham nesta manhã não têm empresas, não são gestores de empresas, mas precisam também saber a gestão financeira correta para gerir a própria vida, né, Lázaro? Sim, hoje em dia a gente tem que gerir a nossa vida, os nossos recursos ali dentro da família, como se fosse uma empresa para a família andar bem, né? Aliás, Fernando, já é uma área de estudo da economia doméstica. É uma especialização, porque hoje a família tem muitos gastos. Antigamente a família não tinha tanto, porque o filho
tinha 5, 6, 7 filhos, mas o filho não estudava em escola particular, o filho não usava um tênis caro, o filho não tinha um videogame, o filho não tinha um lazer caro. Hoje, para ter um único filho, a família tem muito trabalho. Então, o custo de vida aumentou. E a pessoa tem que saber lidar da casa. As finanças da casa são fundamentais. Porque, assim como a empresa quebra, entra em falência, a pessoa endivida, a pessoa fica com o nome sujo no SPC Serasa e fica, inclusive, constrangida e bloqueada até de fazer empréstimos, de fazer compras. É muito constrangedor, né, essa situação financeira desagradável. E tem que ter todo um planejamento, né? Assim certeza. como a empresa tem que ter todo um planejamento, a família hoje Tem em que dia, ter um planejamento. principalmente nesses tempos de crise, né? As famílias precisam de planejamento para financeiramente tudo correr bem, né, Com Lázaro? certeza. Lázaro, e com relação aos meios tecnológicos, qual a importância desses meios tecnológicos dentro das empresas hoje em dia? Fernando, imagine que antigamente nós não tínhamos uma rede de computadores, uma rede web de internet. Então as grandes empresas, elas tinham vários departamentos, várias filiais, e aí para comunicar, para trocar um documento, um relatório, muitas vezes era feito até por correios, bem décadas atrás. Hoje a computação propiciou um salto absurdo, porque a partir da computação nós temos facilidade de receber dados, de tratar informações, de filtrar o que é bom do que não é bom e ter a informação precisa, confiável, verificada, na hora certa e na situação correta. E sobre esses novos processos tecnológicos, o que você percebe que as empresas pecam nos investimentos? Geralmente, Fernando, a falha é na parte de hardware e software. É na falta de entendimento de como investir. Por quê? Nós sabemos que um computador é R$2.000, um computador bom, R$3.000. Só que um software comercial é 40, 50 mil. Se for um software de gestão avançado, 100, 200, 300 mil, que empresas maiores pagam, ou 1 milhão, como tem softwares de ERP, que é o planejamento estratégico de longo prazo, tem softwares caríssimos. Então o empresário acha que, erroneamente, investindo em hardware, está tudo resolvido. Ele precisa de um bom programa, que vai ser muito mais caro, e ele precisa também de boas pessoas qualificadas para operar devidamente esse sistema de informação. O que você está querendo dizer é que algumas empresas investem, por exemplo, em um supercomputador, em um super servidor, Exato. mas não investe aí No programa ou no treinamento do funcionário. que vai gerir essa empresa de uma Sim. forma a fornecer gráficos, Aí o funcionamento é estatísticas. falho. Aí o funcionamento é falho, né? E com relação à estatística, as empresas elas têm que sempre verificar esse fluxo de caixa, né? É importante. Isso, sempre. O fluxo de caixa é curto prazo. É questão de dias, meses, é curtíssimo prazo. Agora, os empréstimos e financiamentos, elas podem ser verificados num prazo maior. Só que o fluxo de caixa é o oxigênio básico para o funcionamento da empresa. Sem ele, a empresa pode até parar. Você falou aí sobre financiamentos, Lázaro. Tem muita gente que tem medo de entrar em um financiamento, tem medo das instituições financeiras, né? Mas tem pessoas que sabem trabalhar também muito bem com as instituições financeiras, utilizar os recursos que são disponíveis exatamente para os empreendedores, né? E sair bem com isso aí. Como utilizar os recursos destinados aí pelas instituições financeiras, esses empréstimos, e a pessoa não se enrolar, a empresa não se endividar? Na verdade, é planejamento. Quando a empresa faz um planejamento sério, observando seus relatórios contábeis, seu balanço patrimonial, o seu fluxo de caixa, as despesas no curto prazo, as despesas no longo prazo, ela vai fazer toda uma conjuntura, toda uma análise que vai falar, olha, a empresa tem liquidez, a empresa vai pagar, a empresa não pode pagar, ela vai sofrer uma insolvência técnica. Então, pela análise de planejamento, eu sei, a minha empresa vai cumprir os compromissos, a empresa vai passar dificuldades. No seu ponto de vista, os financiamentos, os empréstimos bancários, eles são importantes para a sobrevivência da empresa? São importantes, Fernando, porque às vezes a empresa não tem condição de fazer um investimento com dinheiro próprio. Ela quer fazer uma nova sede, ela quer abrir uma filial. É óbvio que ela não pode arrancar do fluxo do caixa todo e dos acionistas, dos sócios, pode ficar pesado. Nesses casos aí é fundamental fazer um bom financiamento. Agora, sempre com esse planejamento. Sim. De uma forma mais generalizada, Lázaro, fala para a gente da importância desse planejamento
estratégico na empresa? O planejamento estratégico, ele visa o futuro da empresa, o que ela quer ser. Quando fala planejamento estratégico, que é de mais longo prazo, nós lembramos de 2 quesitos. Primeiramente, missão, depois, visão. Missão é o que a empresa faz todo dia. A missão de uma concessionária é vender automóveis. Todo dia ela vende. Então ela tem que atender bem o cliente. Visão é o que ela vislumbra do futuro. Ou seja, a empresa quer ser a maior concessionária do Norte de Minas. Então, a missão dela sempre atender bem o cliente com suas vendas. A visão, no futuro, ser a maior concessionária da região. Lázaro, é importante que você falou de missão e visão, né? Uma empresa ela tem a missão de cumprir um serviço que ela se determina a cumprir de forma excelente, né? Por exemplo, uma concessionária que você falou, a concessionária ela tem que ter a missão de vender veículos de qualidade, com todo o suporte para que o cliente tenha um produto bom em mãos. E a visão é de ser, por exemplo, futura, por exemplo, de ser a maior concessionária do norte de Minas, de Minas Gerais ou do Brasil. Mas tem muito empresário que talvez seja um grande erro de alguns empresários, eles pecam por esse sentido na questão da visão. O empresário quer ser grande, mas ele não mostra, ele não deseja mostrar para o público dele, para o cliente dele, que ele quer ser grande. Ou seja, a visão ela tem que ser exposta também, não é? Tem que ser exposta. A ambição da empresa, a visão estratégica dela, ela tem que ser visível, porque isso fortalece a própria imagem da marca, que é um compromisso que a empresa tem de sempre crescer e de ser uma empresa melhor. Para a gente deixar bem claro isso aqui, o cliente ele gosta de comprar e uma empresa que tem visão de ser grande, né? Exatamente. Eu comprei um veículo da marca tal, da empresa tal, de uma empresa que é a maior de Minas Gerais. E é a que vende mais veículos no Brasil. E a que vende mais veículos no Brasil, né? Exatamente. Você tem orgulho, você é motivado a comprar nela e está satisfeito. E aí tem muitos empresários que pensam que, de repente, essa questão de mostrar, expressar que quer ser grande, o cliente pode interpretar de uma forma que não seria muito legal, mas não é, na verdade... Não é um bom senso, é uma visão de progresso, não é nada pejorativo, negativo. Nem ambicioso demais, né? Nem ambicioso demais, é uma visão de progresso. Se você é grande, se você tem estrutura, você consegue oferecer cada vez mais para o mercado produtos de qualidade, não é isso? Com certeza. Muito bem. Lázaro, nós estamos fechando este primeiro bloco do programa Sala de Entrevista. Olha, você que quer fazer alguma pergunta para o Lázaro de Souza, administrador, que hoje está falando aqui sobre gestão empresarial e também como sobreviver em tempos de crise. Nós vamos entrar daqui a pouquinho nesse assunto, falar muito mais sobre como sobreviver em tempos de crise. Dicas importantes aí para as empresas, para os gestores de pequenas, médias e grandes empresas também, né, Lázaro? Daqui a pouquinho a gente volta. Se você quiser fazer alguma pergunta para o Lázaro, você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp da Clube, é o 992190942. Vou repetir o telefone, 992190942. No próximo bloco, Lázaro vai falar sobre marketing empresarial. Eu volto já já. Sala de entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Muito bem, já estou de volta com Sala de Entrevista aqui na sua... Clube FM, Brasília de Minas. Sala de entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da Clube FM Lázaro de Souza, administrador. Lázaro também é palestrante e também presta consultoria para as empresas, né, Lázaro? Sim, eu tô disponível, deixo meu nome para apreciação para a comunidade comercial de Brasília de Minas e região. Posso prestar tanto palestras na área de marketing, finanças, atendimento ao cliente, recursos humanos, como eu também posso prestar consultoria. O que vem a ser consultoria? É observar os processos dentro da empresa e sugerir melhorias para que o empresário tome algumas correções. E é sobre marketing que a gente vai falar agora. Qual a importância do marketing para a empresa, Lázaro? O marketing é essencial para o progresso da organização, só que as pessoas têm uma visão limitada. Muitas vezes elas imaginam que o marketing é só publicidade, é só propaganda, é só TV, rádio, internet. E não.
nós sabemos que os teóricos do marketing descrevem 4 P's, a sigla em português é essa: produto, preço, promoção e praça. Ou seja, de nada adianta eu ter um bom produto, um bom preço, a boa praça, que é uma boa localização da loja, e não tiver uma boa promoção. De nada adianta eu ter uma boa praça, uma loja fantástica, layout bonito, a loja bem construída, e eu tenho um produto bom e o preço caríssimo, o preço inacessível. Então essas medições o empresário tem que fazer, ponderar, para ter um bom local de venda, ter um ambiente limpo, bonito, arrumado, ter um preço adequado de acordo com o que o cliente quer pagar, e fazer promoções, divulgar a marca conforme deve ser feito para a realidade daquela empresa. Você acha que as empresas daqui do norte de Minas, e principalmente as empresas aqui de Brasília e de Minas, elas pecam muito na questão do marketing, Lázaro? Que, como você falou, o marketing vai além da divulgação no rádio, na TV, no jornal, na internet. O marketing, ele começa ali dentro da loja e depois ele vai para essas plataformas também, né? Porque você tem que tornar público um produto de qualidade que você tem, com um preço, com uma promoção interessante que atrai o cliente. O marketing ele tem que ser feito dessa forma, né? Não adianta nada também você ter dentro da sua loja um produto de qualidade, um preço bom e também não tornar público esse. Exato. Por isso que são importantes Todos esses pesos, todos são fundamentais. Então você precisa utilizar o rádio, a televisão, a internet, o jornal impresso, mas de uma forma muito organizada também dentro da loja, né? Agora, Fernando, eu faço uma crítica, não vou generalizar, não posso. Mas muitos empresários não se preocupam tanto com a qualidade no atendimento. E isso mata o cliente. Isso mata o cliente demais. Por quê? O cliente insatisfeito não volta para a empresa. O que eu gasto para manter um cliente satisfeito é mínimo, é atender bem, é vender um produto bom. Se ele se revolta, se ele fica decepcionado com a empresa, ele simplesmente, além de não voltar, ele vai fazer um marketing negativo. Vai detonar, vai depreciar a marca para os seus amigos que também vão evitar aquela empresa. Por isso que eu creio que as empresas de Brasília e de Minas têm que dar um salto na qualidade e na atenção de atendimento aos clientes. Nessa pergunta que eu te fiz aí sobre o erro das empresas do norte de Minas e principalmente as empresas daqui de Brasília e de Minas, você então ressalta que destaca a o atendimento ao questão do cliente. atendimento é o grande pecado. Que é essencial, não é nem um tópico para destacar, mas é obrigação da empresa e alguns não fazem. Agora, como organizar esse atendimento para que ele seja realmente um atendimento bom e desejado pelo gestor da empresa? Porque o que a gente percebe aqui em Brasília e de Minas e também em outros lugares que a gente visita, que a gente vai a algum comércio fazer alguma compra de algum produto. O gestor, ele tem... E aqui em Brasília e de Minas acontece muito do gestor ser o dono, né? Em cidades pequenas, normalmente ou acontece muito isso. Ou empresa familiar, né? Que vem de pai para filho. Ou empresa familiar, isso. O que acontece muito? Você vê um gestor totalmente empenhado no sentido de atender bem, um gestor muito educado, que gosta de tratar bem os clientes, e você chega na empresa e você, de repente, vê cliente sendo tratado mal por um funcionário, vê cliente sendo mal atendido por um funcionário. Será que aquele gestor que tem toda essa postura correta, que tem toda essa vontade de que a empresa dele atenda bem, ele não tem conhecimento daquele atendimento ruim? Por que isso acontece, Lázaro? Isso é complexo, eu acredito que seja uma falha de gestão de recursos humanos. Falta o que, às vezes, ele observar mais o comportamento do seu funcionário, ele sugerir melhorias, ele acompanhar, ele treinar, ele capacitar, porque a capacitação é um meio de superar essas falhas. Como que devem acontecer as reuniões dentro de uma empresa para essas informações de como o gestor quer que a empresa dele atue no mercado e isso realmente aconteça? Ele tem que fazer um evento, uma reunião de trabalho, ele tem que chamar um consultor, sei lá, alguma atividade para orientar o trabalhador, mas tem que ter cuidado com uma coisa, Fernando, porque muitas das vezes o gerente, o dono da empresa, chama a atenção em público. Na frente dos funcionários é constrangedor. Essa advertência tem que ser feita no particular. Então é uma maturidade, fazer uma reunião, expor o perfil da empresa, como que ela deve funcionar, como os trabalhadores vão atender, e se tiver
alguma reclamação, faça diretamente com cada um no particular. O que a gente percebe também, Lázaro, nas empresas, principalmente as empresas aqui da região, as empresas que são mais bem qualificadas ainda para o atendimento ao público, o gestor, o dono da empresa, que é o que normalmente acontece, ele procura participar de congressos, ele procura se qualificar para ser um bom gestor da empresa, mas ele esquece que é o funcionário dele que tem um contato diário com o público. Exato. E não capacita esse ponte. funcionário, né? Então, o funcionário que precisa ser capacitado, o gestor, é claro, tem que ser capacitado também, mas há uma necessidade muito grande de capacitar esse funcionário, Lázaro? Com certeza, porque treinamento deve ser constante. Os produtos mudam, as pessoas mudam, a tecnologia muda. Uma TV que há 10 anos atrás era de tubo, hoje é de LED. Então, há 10 anos atrás, o vendedor sabe explicar, 29 polegadas, TV de tubo. Tem loja que a gente chega e pergunta, essa TV sua digital tem conversor? Ele nem sabe explicar. Então, é um pecado cabal, é um pecado tremendo, não saber nem especificar direito para o cliente os produtos que tem na loja, nem suas especificações técnicas. Isso é questão de treinamento, capacitação. Um erro que acontece dentro das empresas de Brasília e de Minas, algumas a gente percebe esse erro, e eu não sei se você, como administrador, se os administradores estudaram isso, essa questão da legalidade também, né? A empresa ela tem que trabalhar também muito dentro da legalidade. Um outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre a venda de produtos. Por exemplo, existe uma bandejinha de iogurte com 6, por exemplo. O cliente ele pode comprar uma e destacar sem... A lei garante isso. Esse direito de fracionar o direito de fracionar o produto ao cliente. Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor. Aqui em Brasília de Minas, às vezes você vai comprar um produto e o funcionário, quando você vai passar no caixa, o funcionário fala, não pode ser destacado, então só vende a bandeja. Aquilo não existe, né? É um direito. E muitas vezes o supermercado ele acaba até perdendo, porque o produto fica ali fracionado e ele não vai vender, então, aquele produto, né? Mas é um direito do consumidor comprar. É um direito estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. Ele tem todo o direito de requerer isso. Outra coisa, Lázaro, com relação também, você falou sobre a modernidade. Hoje, nós praticamente não pagamos mais com dinheiro, né? Hoje a gente paga com cartão, ou de crédito, ou de débito. E tem empresas em Brasília de Minas que falam assim, se você comprar um certo valor, você não pode pagar com cartão. Isso não existe. Fernando, o direito do consumidor... a gente sabe que o cartão ele é operado por uma empresa, né, que vai cobrar de alguma porcentagem mínima, 4%, 5%. Isso varia de acordo com o volume de vendas. Então o empresário limita a visão. Ele pensa o seguinte, olha, eu vou vender R$15 no cartão, eu vou perder alguns centavos aí, não justifica vender no cartão. Só que, como você disse, é um avanço tecnológico, veio para ficar. Outro dia aí eu vi uma matéria que o cheque especial está em desuso. Cada vez se usa menos cheque. Chegamos a movimentar 15 bilhões de reais em cheque por ano e agora está 600 e poucos milhões. Acho que uma queda mais de 80%. Exato, né? uma queda absurda. E o cartão de crédito é uma tecnologia, uma novidade que veio para ficar e cada vez mais aumentar. E a empresa, ela tem que ofertar sim venda a cartão de crédito. É importante a gente ressaltar isso aqui, que o direito o Código de Defesa do Consumidor, ele garante, se o cliente comprar R$1 no supermercado e quiser pagar com cartão, ele tem direito de pagar com cartão. Tem direito. E se a empresa recusar receber, o supermercado, por exemplo, recusar receber aquele R$1 pago com cartão de crédito, o consumidor tem o direito de levar o produto, porque o vendedor não quis receber, né? Então é muito séria essa questão. Então os empresários eles precisam se qualificar mais e passar essa qualificação para os funcionários, né? Muito interessante. Lázaro, fala pra gente com relação à boa relação do cliente, que o cliente é algo muito importante para uma empresa, né? E essa boa relação que as empresas devem ter com o cliente. E lembrando que existe o cliente interno e o cliente externo. Explica pra gente isso aí. Com certeza. Eu já disse aqui a princípio que o cliente, fonte de recurso da empresa, o cliente é a pessoa mais poderosa da empresa, Fernando, porque ele demite do executivo ao faxineiro. Porque se os clientes migram muito de uma empresa para outra, uma empresa pode fechar. Então, a razão de ser da empresa, em primeiro lugar, é o cliente.
e ela tem que tratá-lo como tal. Ela tem que respeitá-lo e atendê-lo, satisfazê-lo dentro das suas necessidades. Agora, tem o cliente interno. Quando eu falo em você, em Luther, vocês são clientes internos da Rádio Clube, porque vocês são funcionários da Rádio Clube. E merecem também ser bem tratados, bem treinados, assessorados, orientados para trabalhar bem. A empresa tem que ter a preocupação com o cliente externo, que compra nela, e com o cliente interno, que é aquele que trabalha para ela e faz ela acontecer. E muitas vezes o que acontece, o gestor, de repente, ele trata muito bem o cliente externo e não trata bem o cliente interno. Acontece, né? demais. E aí é uma questão de conflito organizacional. Por quê? De um lado temos funcionários e patrões, e do outro patrões. Os patrões querem mais produtividade, mais lucro, menos desperdício. Os funcionários querem mais salários, mais férias e etc. Então são objetivos conflitantes. E esse conflito não é bom para a empresa. A boa gestão empresarial ameniza esse conflito de objetivo individual do funcionário com o objetivo da organização. E o cliente interno, é interessante a gente ressaltar isso aqui, ele deve ser muito bem tratado, a empresa ela deve valorizar muito esse cliente interno, porque também ele é um cliente que conhece toda a empresa, Exato, né, Lázaro? Ele conhece o cotidiano. Ele conhece o cotidiano tarefas. da empresa, ele sabe o que é a empresa, o que funciona bem dentro da empresa, Sim. o que não funciona bem dentro da empresa. Ele pode saber muitas vezes mais até do que um supervisor ou um gerente, dependendo da função dele, ele tem uma visão muito aprofundada do funcionamento da empresa. E o que a gente percebe, por exemplo, funcionários de empresas Só corrigindo aqui, Fernando, funcionamento prático. Eu não estou falando técnico e teórico, não. A prática do dia a dia da empresa, muitas vezes o funcionário sabe muito bem. Aí o que acontece? Esse cliente interno, que de repente ele não foi tão bem tratado dentro da empresa, a gente já conhece casos aqui na região, ele sai, monta uma empresa do mesmo segmento, ele conhece os pontos fracos e os pontos fortes do concorrente dele, ele consegue se destacar mais no mercado, com né? certeza, com certeza, é um diferencial. Enquanto o empresário ele poderia ter aquele concorrente, no caso, né? Do lado dele ele se tornou, teve aí um concorrente, ele formou um concorrente direto, né? Verdade. Porque não teve esse tratamento bem Que feito. merecia na empresa que ele estava. Que merecia na empresa que estava, né? Lázaro, como sobreviver em tempos de crise? Só para a gente começar um pouquinho e a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Para sobreviver em tempos de crise é fundamental ter empreendedorismo, conhecimento da realidade da empresa, conhecimento das técnicas de gestão, conhecimento das tecnologias, valorizar as pessoas, mas eu prefiro comentar o empreendedorismo no próximo bloco porque é mais complexo. Mas, resumidamente, tem que ser empreendedor para superar as dificuldades. E a gente vai falar sobre esse empreendedorismo e como empreender em tempos de crise. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, aqui no nosso programa Sala de Entrevista. Se você quiser mandar alguma pergunta para o Lázaro de Souza, você pode enviar a sua mensagem pelo WhatsApp da Clube, é o 992190942. Vou repetir para você pegar aí e mandar a sua mensagem para a gente, 992190942. Eu volto já já. Hoje eu estou aqui com Lázaro de Souza, administrador. Estamos falando sobre administração e como sobreviver em tempos de crise. Até já! Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Muito bem, estou de volta com o programa Sala de Entrevista aqui na Clube. Olha, você que quer mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp para o Lázaro de Souza, esse é o último bloco. Daqui a pouquinho nós vamos fazer aqui para o Lázaro as perguntas dos ouvintes. Então você pode mandar a sua pergunta aí pelo nosso WhatsApp. É o 992190942. Lázaro, vamos falar um pouquinho dessa crise que assola aí o brasileiro e que as empresas estão precisando reinventar, né, para sobreviver a esse momento. Como reinventar dentro de uma empresa para passar essa crise, Lázaro? Reinventar com empreendedorismo, porque o empreendedor não se abate, o empreendedor não se desanima perante as dificuldades. O empreendedor busca informação, busca gerir no planejamento estratégico, curto prazo, mas ele tem a visão no longo prazo. Se ele passa uma dificuldade aqui, ele
tenta os meios possíveis para superar aquele problema e não deixar a empresa vir à falência ou enfrentar uma desestabilidade financeira muito grande. Então falta empreendedorismo nessa crise, porque tem uma frase do sânscrito que ela diz: crise. A sua origem no sânscrito quer dizer purificação. Ou seja, aquele empreendedor, aquele empresário mais ou menos, cujo negócio é mais ou menos, ele com certeza vai passar puro. Mas o bom empreendedor, o bom empresário, ele vai superar essa crise, com base na sua competência. Lázaro, a gente sabe que o país já viveu algumas crises muito difíceis, né? Nós temos algumas dessas crises aí, a mais recente foi a de 2008, né? E agora nessa crise atual. Qual a diferença que você vê entre a crise de 2008 e a crise atual? Bem, a crise de 2008 iniciou nos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. As empresas estavam refinanciando casas, cujos valores imobiliários subiam muito. Chegou numa situação que todo mundo começou a dever todo mundo em hipotecas. E aí alastrou a economia americana. Vários bancos quebraram. Ela alastrou para a Europa também, então prejudicou bastante a Europa. Só que naquela época o presidente Lula, ele dizia que era uma marolinha. Como de fato não afetou tanto o Brasil. Foi, como ele dizia também, um pequeno resfriado. Essa crise atual é pior, porque é uma crise que vem acompanhada da crise política. É uma crise de aumento de gasto do governo. É uma crise que o país parado está arrecadando menos imposto. É uma crise de perda de confiança dos investidores. Sem confiança, eles não trazem dinheiro para movimentar as empresas brasileiras, para fazer novos empreendimentos no Brasil. Então, simplesmente falta recurso. E a inflação está começando a subir de novo. Infelizmente, nós temos uma crise macroeconômica grave. Quando eu falo macroeconomia, eu falo dos indicadores da economia nacional. E nós temos também, atrelado a isso, uma crise política preocupante. Lázaro, é interessante quando você falou aí sobre a crise, né? Então, você considera essa crise muito mais grave do que a crise de 2008, Com certeza. Né? Para o Brasil, sim, porque para o Brasil é uma crise econômico-política. Quando você diz aí a frase do presidente Lula naquela época, na crise de 2008, ele disse que a crise foi uma marolinha, né? E realmente a crise de 2008 não afetou tanto o Brasil. Para a gente só traçar algum paralelo aqui das duas crises, e que acho que fica interessante, a crise de 2008, como você falou, ela começou nos Estados Unidos, foi para a Europa, né? E depois ela começou a chegar ao Brasil, né? Mas não afetou tanto o Brasil. Mas o Brasil também, naquela época, tinha um governo mais bem estruturado, né? O presidente Lula, tinha uma boa aceitação popular na época. Hoje, diferentemente daquela época, o governo está muito afetado, né? O governo da presidente Dilma, ele não tem uma boa aceitação. Exemplo disso, a gente pode ver com relação às manifestações de ontem, né? Então, você vê com preocupação esse cenário político que se formou, principalmente de 2 semanas para cá, com pedido de prisão do ex-presidente Lula, com a presidente Dilma sendo o pedido de impeachment da presidente, que já vem se arrastando há um tempo. A economia brasileira realmente está muito pior do que 2008, está mais fragilizada. E essa questão dessa operação da Lava Jato, a corrupção, nesse momento, está muito explícita para o brasileiro. Essa questão política é uma questão que realmente preocupa os administradores atualmente? Com certeza, porque da política vem toda uma influência para a sociedade. Gostemos ou não da política, é ela que molda o progresso do país, ela que molda desde o imposto que você paga na cesta básica, há um desconto de um produto que você compra, há uma lei trabalhista, há uma norma regulamentar de segurança do trabalho. Então as leis, os políticos têm o poder de transformar vários segmentos. E nós temos que inteirar da política. Infelizmente a política está num status deprimente. Nós não temos boas referências mais. Boa parte dos nomes estão sujos em processos, em corrupções, e isso desanima o brasileiro. Mas não podemos deixar de estar inteirados sobre a política. E ela é um peso fundamental nessa crise, porque o governo federal tenta aprovar pacote econômico, dada a sua fragilidade de imagem, não consegue respaldo da Câmara e do Senado, e as coisas não fluem como deveriam fluir. E o que a gente pode observar também é que essa crise política e econômica,
ela pode, de repente, ser uma transformação para o Brasil, né, Lázaro? Porque a gente falou aqui de descrença do governo Dilma, mas também não é descrença só do governo Dilma. Geral. Há uma descrença da política nacional de uma forma generalizada, né? Exemplo disso, ontem, por exemplo, ontem a gente pôde ver integrantes do PSDB, o Alckmin e também o Aécio Neves, sendo hostilizados em São Paulo por manifestantes, né? Sim. Falando que eram Então, oportunistas uma ali naquele descrença meio. geral. Então há uma descrença geral. O povo mudou e o povo exige mudança, né, Lázaro? O povo não está saindo mais rua para um ato político. Esse não é um ato político, esse é um ato pelo Brasil, né? Verdade. Então isso pode haver aí uma transformação econômica importante para o futuro? Fernando, tudo no universo é cíclico. Uma estrela morre, ela gera uma bolsa de gás que gera planetas, estrelas, novas estrelas. Vem uma crise grande, como a de 29 nos Estados Unidos, a Grande Depressão de 29. Depois vem a bonança. E aí vai. Tudo no universo é cíclico. E essa crise é cíclica, porque o Brasil não vai ficar o tempo todo na crise. Nós estamos numa depressão, mas se Deus quiser, dentro em breve o Brasil vai superar e vai estar em um vale, vai estar no topo. Porque ninguém merece, o brasileiro já é um povo sofrido, não merece passar por esse momento tão delicado que é essa crise. E de repente a crise ela veio, ela aconteceu para vir também uma transformação política. Na mentalidade política, eu acredito. Né? Uma renovação. Uma renovação política e, de repente, acabar ou diminuir assim, essa corrupção, que é algo vergonhoso realmente para o Brasil. Vergonhoso e sistêmico, tem que ser mudado a todo custo. Muito bem. Lázaro, muita gente cresce nos períodos de crise. Eu vi na TV de Montes Claros agora, semana passada, uma reportagem interessante de empresários que estão visualizando o crescimento neste momento de crise, estão investindo alto nesse momento e atraindo milhares de clientes para os seus empreendimentos. Nesse momento de crise, quem tem a visão empreendedora pode se destacar e, de repente, fazer muito sucesso, Lázaro? Pode, é o que eu havia falado. O bom empreendedor supera a crise e cresce. Mas aquele que não está tão preparado passa por dificuldades e pode até quebrar. Então isso tudo depende do potencial e dedicação de cada um. No seu ponto de vista, as pequenas empresas são mais afetadas pela crise ou as grandes empresas? Isso é bastante variável, Fernando, que depende do ramo de negócio, da estrutura financeira da empresa. Se ela tem, por exemplo, uma empresa grande que tem muito financiamento, pode sofrer mais proporcionalmente do que uma pequena que trabalha com capital próprio. Então são vários fatores que interferem nisso aí. Vamos então para as perguntas dos ouvintes agora aqui na Rádio Clube. Se você quiser mandar sua pergunta, ainda pode mandar para a gente pelo WhatsApp, é o 992190942. Tem uma pergunta aqui, olha lá. Bom dia, Clube FM. Primeiro, gostaria de parabenizar Fernando e também a rádio pela iniciativa. Vocês não poderiam ter convidado pessoa melhor qualificada para falar de um tema tão recorrente e que afeta tão diretamente a vida de nossa população. Por fim, gostaria de perguntar a Lázaro se ele acha que o Brasil tem recursos suficientes para se autogerir e seria um país melhor conceituado e qualificado caso nossos governantes gerissem nossos recursos de forma consciente e racional. Concordo contigo. Quem é a pessoa? Um abraço para vocês, continuo aqui. Parabéns ao programa, em especial a Lázaro pela entrevista. É o Edson, da Autoelétrica. Ô, meu amigo Edson, forte abraço, grande amigo. Edson, eu acredito que o Brasil é rico, rico em recurso mineral, rico em recurso natural, rico em pessoas, rico em terras agricultáveis. Sob vários aspectos, o país é uma potência. Mas por que não é uma potência econômica? Porque o Brasil tem que fazer a lição de casa. A primeira grande lição é melhorar a educação. E depois ele vai fazendo a legislação mais rígida, uma legislação mais justa, e vai atacando outros problemas até melhorar aos poucos. A Coreia do Sul, nos anos 60, era um país agrário. Boa parte da população rural investiu sabiamente em educação, separou do norte comunista, investiu em educação, fez a diferença. Hoje é um pequeno país, mas é uma potência. É o país da Samsung, da Hyundai, da Kia e por aí vai, de grandes empresas multinacionais consagradas. Um país pequeno que tem tecnologia de ponta e um povo bem educado. E esse é o passo fundamental. Eu acredito sim que se o Brasil mudar, a princípio com a educação e depois reforma política, depois
Código Penal mais duro, tudo isso vai consagrar o Brasil como uma grande potência no futuro. E essa mudança de consciência política, não só dos políticos do nosso país, mas essa mudança de consciência política da nossa população, como que a gente pôde ver ontem nas ruas, a população se manifestando, né, de uma forma ordeira, de uma forma pacífica, né, Lázaro? Essa mudança vai fazer com que, de repente, no futuro, nós tenhamos gestores que saibam gerir esses recursos de uma forma consciente, como o nosso ouvinte perguntou. Aí vai gerar né? o progresso que tanto queremos. Muito bem, tem mais pergunta aqui? Vamos para a próxima pergunta. Olá, bom dia a todos, em especial ao administrador Lázaro de Souza. Gostaria de saber qual o perfil do administrador na era da globalização em tempos de crise e quais as habilidades exigidas por essa nova era. Gostaria de saber também por que é importante para os gestores entenderem a evolução da administração. Muito obrigado pelo espaço e sucesso ao Lázaro. É o Japa que está perguntando, Lázaro. A princípio ele está perguntando o perfil. O perfil do empreendedor moderno é um perfil versátil. Não é aquele sujeito que é especialista em uma coisa. É aquele que domina vários setores da empresa. Ele tem habilidade humana para lidar com gente. Ele tem habilidades técnicas para lidar com informações. Ele tem habilidades conceituais também, gerenciais. Ele tem várias habilidades que vão fazê-lo, habilidades práticas, porque é bom conhecer um pouco do funcionamento da empresa, do chão de fábrica, dos trabalhadores. Todas essas habilidades vão lhe dar mais visão gerencial e mais potencial. Sobretudo, tem que ser uma pessoa apaixonada pelo trabalho, apaixonada pela pesquisa, pela busca de informação e saber filtrar as informações pertinentes. Ele pergunta aqui que é importante, por que é importante para os administradores entenderem a evolução da administração? Qual seria essa principal evolução da administração, Lázaro? A grande evolução que eu vejo foi nos processos. Quem iniciou essa grande revolução foi Henry Ford. Porque lá nos anos 20 ele criou a Ford, que é uma companhia americana de produzir carros, e ele inventou na época a linha de montagem. E a linha de montagem agilizou muito o processo produtivo. Hoje, acabamos de falar, a tecnologia está aí facilitando muitas coisas para a gestão. Então, temos que estar antenados às novidades e procurar executá-las da melhor maneira. A primeira pergunta, como que é a luta? Foi, na verdade, do Cristiano, do Sargento Cristiano, né? E teve a pergunta Gil, também... um abraço, Cristiano Gil, grande amigo também, admiro você demais. Ele é sempre um ouvinte aqui da Rádio Clube Verdade. FM, do nosso programa Sala de Entrevista, e está parabenizando, então, você pela entrevista, Lázaro. Prazer, viu, John? Um abraço, obrigadão pela consideração. Muito bem. Lázaro, qual a dica que você deixaria aí para os gestores de empresas, principalmente aqui para Brasília de Minas? Você como palestrante, como administrador e também como consultor, você já tem um panorama das empresas aqui de Brasília de Minas. Você já consegue identificar falhas, onde as empresas podem crescer, o que elas precisam melhorar. Qual a dica que você deixa para os gestores de empresas, principalmente do município de Brasília de Minas e também aqui da nossa região, que são empresas muito parecidas? Sim. Primeira dica, administração, planejamento. Sem planejamento, as atividades que temos hoje, nós temos dinheiro hoje, temos 100 mil em caixa hoje. Amanhã já vamos pagar fornecedor, já vamos pagar duplicados, uma série de coisas e não vamos ter todo esse dinheiro. Será que a empresa tem o dinheiro suficiente para se manter no amanhã? Então, em primeiro lugar, planejamento. Depois, valorizar os recursos, valorizar o ser humano, motivar o trabalhador, motivar o ser humano, usar as tecnologias de uma boa maneira, lidar bem com a comunidade com a qual a empresa está inserida, porque a empresa gera ações que podem arranhar sua imagem. Olha a Samarco, por exemplo. A Samarco ela gerou um passivo ambiental absurdo por sua inconsequência, por seu acidente que poderia ser evitado. Dizem que há laudos que falam que a barragem era estável, e aí aconteceu aquele acidente horroroso, e ela está com a multa bilionária, além do que a imagem totalmente prejudicada perante a opinião pública. Então, cuidado com as pessoas, cuidado com o ambiente que a empresa está inserida, atender bem o cliente, lidar bem com o recurso financeiro, tudo isso vai gerar o progresso. Aí entra também a gestão política, né, Lázaro? Por exemplo, nesse caso da Samarco,
houveram falhas lá, né, que gestores políticos, agentes políticos deveriam ter investigado mais, deveriam ter percebido essas falhas e ter cobrado da empresa boa atuação naquele sentido, né? Lázaro tem mais uma pergunta, a pergunta que é do Daniel Afonso. Ele diz: a insegurança econômica pode relacionar-se à ausência de direitos e liberdades democráticas? Gostaria que você comentasse sobre esse assunto. Bom dia, Daniel, outro grande amigo meu. Daniel, claro que a insegurança econômica, né, vai afetar o bolso do trabalhador e vai afetar a saúde financeira das empresas que pagam o trabalhador. Então, se a crise é muito feia, os direitos vão sendo reduzidos, o salário vai sendo reduzido, há uma carestia na qualidade de vida e aí vai prejudicar também as pessoas. Tem mais uma pergunta aqui, Lázaro. A ouvinte está te parabenizando pela entrevista, a Iris, e ela diz o seguinte: ótima colocação sua com relação ao atendimento das empresas ao público. Aqui em Brasília de Minas acontece muito esse mau atendimento. Será que os funcionários estão desinteressados devido à questão de salários, baixos salários, por exemplo? A remuneração é importante para o funcionário trabalhar bem dentro da empresa? Alguns sociólogos tratam essa questão como a questão do homo economicus. Homo economicus é o homem movido a dinheiro. E na sociedade capitalista moderna, nada mais essencial que dinheiro. Se eu ganho mal, eu vou estar desmotivado, vou ter uma qualidade de vida pior, minha família vai passar necessidade, portanto, o salário é um tipo, sim, de agrado que o empresário pode fazer para ajudar a motivar mais o funcionário. Agora, deixando claro, né, Lázaro, que... Mas não é tudo, salário não é tudo. Salário não é tudo, mas ele é um fator que contribui, sim, para uma maior motivação. Que o funcionário, ele tem que honrar ali o serviço que ele presta, né? Porque ao mesmo tempo que o funcionário, de repente, ele está ali representando a empresa, ele também representa a si mesmo, né? Ele está fazendo o nome dele também como uma pessoa que atende bem seus clientes, como uma pessoa... As oportunidades podem surgir de um emprego de baixo salário e a pessoa pode conseguir um emprego que vai ganhar um salário alto, né? Lázaro, quero te agradecer imensamente por essa entrevista, bastante esclarecedora e, como disseram aqui alguns ouvintes, de um tema bastante recorrente, né? Falar sobre a crise hoje eu acho que é algo muito interessante para a sociedade e um veículo de comunicação de ampla abrangência, como é a Rádio Clube FM, de uma audiência fantástica que essa emissora tem. Eu acho que a entrevista sua contribuiu muito para o enriquecimento dessa postura da gestão das empresas, para o enriquecimento tanto dos gestores como dos funcionários das empresas, né? Fernando, fiquei muito honrado pelo convite, muito bom tentar passar um pouco de conhecimento, tentar colaborar com vocês. Prazer incomensurável, eu agradeço pelo convite e coloco meu nome à disposição para quem precisar de palestras ou consultorias para suas empresas. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, Lázaro. Seja sempre bem-vindo a essa casa. Obrigado pela entrevista, tudo de bom. Falamos então hoje com o Lázaro de Souza, administrador e também palestrante e consultor aí. Se você quiser levar o Lázaro para sua empresa, já deixou a propaganda dele aí, mas vale a pena porque realmente o rapaz entende muito de gestão empresarial. O programa Sala de Entrevista fica por aqui, volta na próxima segunda-feira às 10 horas da manhã com mais um entrevistado especial. Fique com Deus, muito obrigado pela sua audiência. Todas as segundas-feiras, você aqui comigo na Rádio Clube, no nosso programa. Eu agradeço imensamente por essa audiência de sempre. Valeu, grande abraço, até segunda, tchau. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Clube FM.